Graça e paz, irmãos. Pode tomar assento. Sentem-se. Glória a Deus, mais um dia que o Senhor tem nos concedido. Não sentiremos saudade do dia de ontem, mas viveremos o de hoje com grande expectativa para o dia da manhã. Amém? Glórias a Deus. O Senhor tem sido misericordioso, bom conosco. E até aqui nada tem nos faltado. Amém? Assim, de forma preliminar, alguém em certo lugar procurou o pastor da igreja e disse: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, porque as coisas não andam bem na minha vida. Parece que o rio está correndo sentido contrário. As coisas estão tudo caminhando de cabeça para baixo, tudo errado na minha vida. E o pastor, então, da igreja, falando com aquela ovelha, disse assim: filha, amém, vamos orar sim, lógico. Esse é o nosso ofício. Mas antes de eu orar por você, me responda 4 perguntas acerca do que está acontecendo na sua vida. Depois dessas 4 respostas, eu vou saber por onde eu vou começar a orar por você. E ela, pois não, pastor, pode perguntar. E aí o pastor perguntou: você está orando? Ela disse: não. Você está jejuando? E ela disse: não. Você está lendo a palavra? E ela disse: também não. E o pastor disse: você está indo frequentemente aos cultos? E pela 4ª vez, ela disse: não. Aí o pastor falou: olha, dê glórias a Deus, porque você ainda está viva. Porque você tem todos os motivos para já ter passado dessa para outra. Que a Bíblia diz, em Jeremias 3:22, Lamentações de Jeremias 3:22, que as misericórdias do Senhor é o motivo de nós não sermos consumidos. A forma como você está nem poderia ser diferente as coisas acontecendo na sua vida. Onde está Deus na sua vida? E aquela moça, então, ela se calou, baixou a cabeça e o pastor, então, passou a interceder e orar por ela. Eu quero, nessa noite, discorrer um pouco sobre um dos nomes de Deus. Vários são os nomes de Deus: Jeová Tsidikenu, Jeová Shalom, Jeová Raá, Jeová Shammah. São vários os nomes, mas hoje eu quero me ater a um nome chamado Jeová Nissi. O que significa Jeová Nissi? Para fortalecer nossa palavra e dar base àquilo que nós queremos falar, com a direção do Espírito de Deus nessa noite, eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17. Vamos ler do versículo 8 ao verso 15. Segundo livro da Bíblia, então, Gênesis, depois Êxodo, capítulo 17,
a partir do verso 8. Os irmãos já encontraram? Acompanhe conosco. Esse é um período de você abrir o seu espírito para aquilo que o Senhor quer falar comigo, com você, conosco, com a igreja. De maneira que quando o pastor perguntar sobre essas 4 perguntas, todas elas nós vamos responder sim. Êxodo capítulo 17, a partir do verso 8, diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro lado. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Verso 13. E Josué desbaratou ou venceu Amaleque e a seu povo a fio de espada. Verso 14. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isso para memória num livro e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Verso 15. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. Amém? Só até aí. Jeová Nissi, bandeira então no hebraico é exatamente Nissi. O Senhor é minha bandeira. Aqui Moisés, diante dessa vitória, ele levantou um altar e deu um nome a esse altar. Ele disse: O Senhor é. Aqui o verbo está no presente. Não foi, ou será, mas é a minha bandeira, de forma peculiar, de forma particular, minha bandeira. Hoje, dia 26 de novembro, aliás, só a título de conhecimento, hoje comemora-se o Dia de Ação de Graças em todo o mundo, com ênfase à América, aos Estados Unidos da América. Um dia onde as famílias se reúnem, em alguns estados americanos, esse dia é feriado, porque cada estado tem a sua legislação, mas em grande parte deles, hoje é um feriado, onde as famílias se reúnem, com amigos, vizinhos, e ali fazem aquela ceia de ação de graças, um dia dedicado ao Senhor, um dia de família, de oração, de comunhão, voltado ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então isso é muito bonito. Amém? Comemora-se hoje, dia 26, foi estabelecido então a quarta quinta-feira do mês de novembro
como um dia de ação de graças estabelecido em todo o mundo. Aqui no Brasil também, através da Lei 781 de 1949, o nosso então presidente Eurico Gaspar Dutra, através de ouvir o Congresso, ele estabeleceu essa lei no Brasil. A despeito de não ser um dia de feriado, né, mas é um dia estabelecido para a ação de graças para cada família, conforme cada um queira. Amém? No dia 19 de novembro passado, e parece que foi quinta-feira passada, foi uma data comemorativa, nossos irmãos se lembram? O dia 19 de novembro é o dia da bandeira, bandeira nacional brasileira. Então é um dia que se comemora esse estandarte que ele representa um povo, uma nação, uma etnia, um governo. Nós vemos aqui algumas bandeiras. Cada uma delas tem uma representatividade. Essa aqui, por exemplo, é a bandeira do Distrito Federal, aqui de Brasília. Ela representa Brasília. Aqui a nossa bandeira brasileira, que representa a nossa nação. Isso todo mundo tem conhecimento desde a época de infância, da escola. Nós já cantávamos lá, na época, aquele monte de criancinha ali, o hino da bandeira, né? Hoje, infelizmente, algumas coisas foram deixadas de lado, né? Mas nós ainda trazemos esse legado. Aqui, esse estandarte, ou essa bandeira, ou essa insígnia, ou essa flâmula, traz a estrela de Davi como a bandeira que representa a nação de Israel. Então, aqui representado Brasília, onde nós estamos. Trabalhando, morando, labutando. Brasília, nossa nação, e Israel, que é a nação escolhida, que todo aquele que recebe o Senhor como Senhor e Salvador, ele já não é mais Jacó, mas Israel de Deus, príncipe ou princesa de Deus. Amém? O que uma bandeira representa? Uma identidade, uma nação, um território, ela demarca. Diz quem é o dono, diz quem representa. Uma bandeira, ela tem essas características. No que se diz respeito aqui à nossa bandeira, ela traz algumas características de acordo com a nação de cada um. Uma bandeira, necessariamente, ela traz alguns traços daquela nação, de um povo, de um governo. Ela traz na sua simbologia essas características ou essas qualidades. Então, nós vemos aqui na bandeira brasileira verde, amarelo, azul e branco. E nós sabemos que o verde representa as nossas matas, as nossas florestas, né? Nós temos hoje a Amazônia como o pulmão do mundo. O amarelo, que representa as nossas riquezas, o nosso ouro. O azul, o nosso céu, sempre azul, bonito. E o branco, verde, amarelo, azul e branco, que representa a paz. E ainda traz no seu lema, ordem e progresso. É uma palavra profética para a nossa nação. E além disso, ainda traz 27 estrelas, que representa os estados da federação, incluindo o Distrito Federal. Então ela traz uma simbologia por trás daquela flâmula. Então uma bandeira, ela representa algo. Quando Moisés então teve aqui vitória,
ele não chegou a levantar uma bandeira, mas ele deu um nome àquele altar: Jeová Nissi. Ou seja, o Senhor é a minha bandeira. Certamente nós já assistimos muitos filmes onde nas guerras, geralmente ao final, aquela nação vitoriosa, ela estende no mais alto monte, no mastro, a sua bandeira, dizendo que ela, aquela nação, foi a vitoriosa. Também temos conhecimento que a história nos mostra que um homem chamado Neil Armstrong, um astronauta americano, naquela viagem à Lua, a história mostra que ali ele afixou ali uma bandeira do Estado americano, que representava a vitória do povo americano. Então, uma bandeira, ela tem essa simbologia. Imagine a quantidade de time de futebol que nós temos, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Mas o que caracteriza um time de futebol? Como é que eu sei que um é Flamengo, outro é Corinthians, outro é São Paulo, outro é Internacional, outro Grêmio? Como é que eu vou saber? Pela bandeira. A bandeira vai dizer quem ele é. Vai demarcar. Conhece alguém pela sua bandeira. Traz uma identidade, uma bandeira. Na sede da ONU, na frente da sede da ONU, da Organização das Nações Unidas, estão ali estabelecidas, através das bandeiras, cada uma de uma nação que pertence àquela organização. Cada bandeira, então, representa um país, uma nação, uma etnia. Ele identifica cada nação. Os estados brasileiros também, cada estado brasileiro tem a sua bandeira, assim como nós falamos aqui acerca do Distrito Federal. De forma peculiar, certamente nós já vimos, no mês de fevereiro, no Rio de Janeiro, em razão da festa da carne, conhecido como Carnaval, as escolas de samba desfilando ali, e alguém coloca uma moça como porta-estandarte daquela escola. E aquela moça, então, ela sai balançando aquela bandeira, dizendo que aquela é a escola que ela representa. Então, ela dá uma identidade, chama-se porta-estandarte. Estandarte é bandeira. Estandarte, flâmula, pendor, insígnia, é bandeira. Então ela sai ali desfilando, brincando, os irmãos sabem como é que é a história, né? Com aquela bandeira que representa a escola dela. Não é assim? Certamente não é surpresa para ninguém quando nós vamos fazer pagamentos em algum estabelecimento comercial, principalmente a crédito. E aí alguém naquela loja pergunta: qual é a bandeira do seu cartão? Bandeira? Que é isso? Eu quero saber, é Visa? Elo? É o quê? Que tem alguns lugares que tem algumas restrições. Não, o meu cartão é bandeira tal. Não, essa é boa. Pode comprar a loja inteira. Então nós verificamos que, no que diz respeito à bandeira, ela tem um significado muito grande. Para nós, para mim, para você, nós como igreja, principalmente. Então, uma bandeira, ela identifica. Ela traz uma identidade. Aqui, na vitória da igreja contra Satanás, ali Moisés edificou um altar
e chamou: o Senhor é minha bandeira, Jeová Nissi. Muitas pessoas às vezes até conhecem esses nomes de Deus, mas não sabem o significado, se é de comer ou de passar no cabelo, como nós temos brincado aqui. Que é? Já viu, conhece Jeová Nissi? Rapaz, já veio falar. Mas o que é? O que representa? Está aí, não sei. Onde é que a Bíblia fala? Também não sei. Não é assim? Então, cada crente, ele é uma bandeira ambulante, ainda que invisível fisicamente, mas visível na dimensão espiritual, porque as trevas, ela nos conhece através dessa bandeira, através do sangue de Cristo. Ali em Atos capítulo 19, verso 15, os irmãos têm conhecimento do que aconteceu ali com os filhos de Seva, que queria expulsar o demônio de um rapaz, e aí eu desconjuro por esse Deus que Paulo prega, e aí aquela pessoa incorporada pelo mal acabado, olhou para aqueles rapazes e falou assim: olha, eu conheço Jesus e sei muito bem quem é Paulo, mas vocês, quem são vocês? E aí os irmãos conhecem a história, tomou uma surra, né, para ficar esperto. Mas o que chama a atenção nesse versículo é que Satanás fala: eu conheço Jesus e conheço a Paulo. Então, uma bandeira é algo que nos identifica. O Senhor é a minha bandeira, é meu Jeová Nissi. Essa bandeira, não se pode carregar ela enrolada, escondida, camuflada, mas necessariamente desfraldada. E principalmente no lugar mais alto. É assim que se hasteia uma bandeira. Visível, no lugar mais alto do monte, para de longe ser identificada, falar: ali representa uma nação, um povo, um governo. E não para ficar escondido. E a Bíblia chega a dizer: ninguém acende uma candeia para colocar debaixo da cama, mas no velador, mas que ilumina toda a casa. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. É necessário então que de longe se observe, se veja. Mas às vezes nós, na nossa caminhada, temos esquecido de sermos Jeová Nissi. A nossa bandeira fica escondida. As pessoas olham para mim e para você, não conseguem identificar como mal acabado. Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas quem é você? Então, necessariamente, nós não precisamos andar com a bandeira brasileira, verde, amarelo, azul e branco. Não, eu estou falando de uma bandeira espiritual. Eu estou falando de um padrão de vida, que a Bíblia chama de retidão ou santidade. É isso que eu me refiro. Onde está Deus na minha e na sua vida? Conhecemos o crente camaleão. Nós já temos falado aqui em uma outra ocasião. O que é o camaleão? Tem aquele lagartão lá verde que ele consegue se adequar a qualquer ambiente. Ele consegue se camuflar, mudar de cor, para enganar os animais maiores. Então ele se camufla através dessa mudança de cor. Infelizmente, muitos de nós temos sido crente camaleão. E nós mudamos de cor à medida que o ambiente é propício para mim e para você. Eu estou até com a bandeira de Jeová Nissi, mas aí tem um outro ambiente ali. E eu digo: rapaz, eu vou mudar essa bandeira aqui, crente camaleão. Aí eu largo de Jeová Nissi, pego aquela bandeira lá e entro lá no piseiro. O pastor não está aqui mesmo, né? Não tem ninguém vendo mesmo.
estou viajando, a pessoa lá no Gama me conhece, em Brasília, mas aqui ninguém me conhece não. Então, esquece que o mal acabado é que está vendo, e principalmente o Senhor. E aí nós mudamos de cor, mudamos nosso padrão e levantamos uma outra bandeira. Uma troca de bandeira, que vai dificultar a identidade em razão das pessoas que estão ali. Imagine, eu quero aqui parafrasear para facilitar o entendimento. Imagine uma multidão, milhares de pessoas juntas. Todas essas pessoas vestidas de roupas pretas. E aí, eu entro no meio dessa multidão, também com vestimenta preta. Será que alguém vai conseguir me identificar depois? Ou de perto ou de longe, principalmente de longe, que é o que se objetiva uma bandeira, é identificar ao longo da distância. Mas aí eu estou no meio daquela multidão, todo mundo de preto, e eu também estou com roupa preta. É impossível de identificar, em razão da vestimenta ou da bandeira. Por quê? Porque eu misturei ali. Alguém chega a dizer, isso é farinha do mesmo? Exatamente. Agora também vamos considerar o verdadeiro, contrário a verdadeiro. Se em meio a essa multidão, todo mundo de roupa preta, e eu também entro nessa multidão, mas com roupas brancas, calça branca, ou saia, ou vestido branco, não interessa se é homem ou mulher, mas a vestimenta branca, eu não estou nem falando aqui, não estou nem me referindo à questão de santidade espiritual, mas fisicamente, roupas brancas. Será que eu vou ser identificado? Não tenha dúvida quanto a isso. Não tenha a menor dúvida. Tanto de perto como de longe, principalmente de longe, de cima, alguém olha e fala, rapaz, olha, engraçado, tem um abençoado ali que acho que ele não veio com a roupa adequada. Está todo mundo de preto e ele de branco. Ele foi um alvo, ele se identificou. A bandeira dele disse quem ele é. Jeová Nissi é exatamente essa bandeira. Necessariamente, espiritualmente falando, como Jeová Nissi, Deus é minha bandeira, assim como as bandeiras traz um significado, uma simbologia, e ela se identifica de acordo com a terra que ela representa, com o povo, com aquele governo. Espiritualmente também nós trazemos algumas características de Jeová Nissi em mim e em você. Lembre-se que é uma bandeira espiritual, fala de postura, fala de retidão. Aonde nós estivermos, necessariamente essa bandeira precisa estar hasteada no mais alto ponto da nossa vida. Olhe que Moisés já estava no monte, em Horebe, lugar mais alto. Subiu ele, Arão e Ur. Mas a despeito daquele monte, a despeito do lugar mais alto, ele ainda erigiu um altar, mais alto ainda, para dar um nome a esse altar, Jeová Nissi. Aqui em Êxodo 17:15. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é que me dá vitória. O Senhor é que vai à frente. O Senhor é que luta as minhas lutas, dependendo da minha posição no Senhor. Nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor, é a minha bandeira, é o meu Jeová. A nossa postura, conduta ou procedimento, ela é que vai realmente mostrar Jeová Nissi em mim e em você. Não necessariamente como crente camaleão.
Em algumas ocasiões, as pessoas têm se envergonhado de dizer que é crente. Tem algum crente aqui, a pessoa fica envergonhada, com medo. Eu sou crente. Fala, esse cara é retrógrado. Bença papai, bença mamãe, vou para a igreja, Jesus. Rapaz, para com isso. Você tem que ser inovar, meu irmão. Você tem que ser dono do seu nariz. Esse negócio de ficar obedecendo aí pai, mãe, isso é conversa para boi dormir. Você tem que viver a vida. Larga isso de lado. E aí a pessoa, não, tem crente aí. Não, vou ficar calado aqui para não ser motivo de chacota. Quando o contrário tem que ser verdadeiro. Tem algum crente aí? Tem, meu irmão. Aliás, não preciso nem falar, que todo mundo aqui sabe que eu sou crente. Está vendo a minha bandeira, não? Jeová Nissi é a minha bandeira. E ela não está escondida, não estou pisando nela, ela está em cima, no mais alto mastro. Ela tem que estar sobre a minha vida. Por isso que eu iniciei com as 4 perguntas do pastor para aquela ovelha. Você está orando? Não. Você está jejuando? Também não. Você está lendo a Bíblia? Ainda não. Dê uma paradinha. Você está indo nos estudos bíblicos, nos cultos? Pois é, né? Então, inventaram esse negócio de então agora? Então. Pois é, então, as coisas nem poderiam ser diferentes. Então, você está pegando o Jeová Nissi e colocando lá no chão. A bandeira está lá no chão. Bandeira não é para colocar no chão, irmão. Bandeira, ela tem uma simbologia. Ela tem que ser colocado em local alto. Aqui, por exemplo, ela não está escondida lá atrás, mas aqui no púlpito. Visível a todos. Representa nossa nação, o Distrito Federal e o Israel espiritual, a quem nós aspiramos, a Jerusalém celestial, representada aqui pela bandeira de Israel. Não necessariamente o Israel ali no Oriente Médio, mas o espiritual. Então nós temos uma identidade. Então uma bandeira, necessariamente, ela precisa ser fixada no lugar mais alto. Assim é na nossa vida. Não precisamos envergonharmos do Senhor. E ele chega a dizer, aquele que se envergonhar de mim, certamente eu me envergonharei dele naquele dia do julgamento, onde todos estaremos diante do Todo-Poderoso. Essa bandeira tem que estar presente na nossa vida, todos os dias. Então uma bandeira, ela limita, uma das características de uma bandeira é limitar fronteiras. Uma bandeira, ela diz e determina de quem é aquele território. Ela demarca um lugar. Ela diz quem é o dono, quem é que manda naquele lugar, quem é o Senhor ali. Então, uma bandeira, acima de tudo, ela estabelece fronteira. Olha, você pode vir até aqui, daqui para cá você não pode passar. Ou você até pode, mas desde que você aceite as nossas normas. A Bíblia chega a dizer daqueles sete pessoas que foram escolhidas para servir as mesas, um chamava-se Nicolau, e aí diz assim, prosélito de Antioquia. O que é um prosélito? É aquela pessoa que não é daquela nação, mas ela aceitou os termos daquela nação, passou então a ser um cidadão daquela nação. Isso é um prosélito. Eu nasci no Brasil, não sou japonês, mas eu vou lá para o Japão. E aí eu aceito as normas daquele país, daquela nação. Aí eu me torno um prosélito japonês. Então ele estabelece fronteira. A nossa bandeira, em todas as nossas fronteiras, nos quartéis, nós vemos de longe a bandeira brasileira hasteada. Você fala, ali é a minha nação, ali é a minha casa. E, aliás, diga-se de passagem, nós sabemos que nos estabelecimentos públicos, as bandeiras, elas são hasteadas, e ela tem um período de hasteamento, das 8 da manhã às 18 horas.
E necessariamente às 18 horas ela tem que ser arriada ou descida. Se ela precisar permanecer durante a noite, necessariamente ela precisa ser iluminada, não pode ficar no escuro. Tremendo isso, né? Se encaixa perfeitamente no que nós queremos falar nessa noite. Você vê aqui em Brasília, tem um bandeirão ali, mas a hora que você passar ali, você vê ela, ou de dia ou de noite, está iluminado. Não pode ficar no escuro. Então tem alguns lugares que não consegue ter essa iluminação, então ela é arriada às 18 horas, necessariamente. 18 horas, o cidadão vai lá e baixa ela. No outro dia, às 8 da manhã, levanta ela. No mais alto local, para de longe identificar. Olha, aqui trata-se, identifica. Uma bandeira, ela traz essa identidade. Então, enquanto essa bandeira, digamos assim, física, não pode ficar num lugar escuro, ela precisa ser iluminada. Eu e você, nós como igreja, com essa bandeira de Jeová Nissi, a despeito de estarmos no escuro, essa bandeira precisa brilhar. Ela não precisa ser iluminada. Não precisa de luz de fora, porque a luz verdadeira, que é o Espírito de Deus, habita em mim e em você. Nós não somos mais um ser iluminado, nós somos luminoso. A luz agora habita em mim e em você. Necessariamente precisamos brilhar, principalmente na escuridão. É a bandeira de Jeová Nissi. É bonito ver as estrelas, mas quando for meio-dia, 1h da tarde, experimente olhar para o céu e ver se você acha alguma estrela. Vai ser difícil encontrar alguma estrela em razão da claridade do dia, não desmerecendo o esplendor das estrelas. Mas ao meio-dia, 1h da tarde, ou durante o dia necessariamente, já fica mais difícil vermos as estrelas. Mas o que acontece depois da meia-noite, quando acaba a luz? Ou quando está no sítio, no mato, por aí pescando, em alto mar? Alguns estamos num lugar desprovido de iluminação, e aí você olha para o céu e aí você se deleita com o esplendor das estrelas. Eu não sei quantos já tiveram essa oportunidade de contemplar isso. Eu já estive. Ali em Ji-Paraná, por exemplo, eu e Marivaldo, que é meu cunhado, gosta muito de pescar, e às vezes nós saíamos para pescar. E às vezes meia-noite, 1h, 2 da manhã, estavam lá no rio, em algum lugar isolado, jogando ali as redes, linhada, e ficava no barco ali ou no barranco, olhando ali, esperando ali mexer, fisgar alguma coisa. Enquanto isso, nós contemplávamos as estrelas. Mas como é bonito, irmãos. Mas veja que essa bandeira, ela só pode ser vista mesmo no escuro. Assim é eu e é você. Precisamos brilhar, não necessariamente na igreja, porque aqui é luz, mas lá fora é onde precisa Jeová Nissi ser hasteado no mais alto mastro da nossa vida. Por isso eu iniciei aqui. Onde está Deus na sua vida? Não está orando, não está jejuando, não está lendo a palavra, não está indo nos cultos, não está se edificando. Onde está Deus na sua vida? Metaforicamente falando, você pegou a bandeira e você jogou no chão. De longe se olha e você virou crente camaleão. Já não tem bandeira que identifica você. Você é tido como a maioria. Mas Moisés aqui falou: Deus é a minha bandeira. Nós não podemos esconder isso, irmãos. Nós precisamos e necessariamente levantar essa bandeira no mais alto mastro, espiritualmente falando. Enquanto eu afinava aqui os instrumentos, mais o Cássio, eu vi uma das irmãs pegando aqui um
um envelope aqui para colocar seus dízimos e as suas ofertas. Nessa ocasião, ela estava dizendo: Jeová Nissi é a minha bandeira. Como disse a pastora Sirlene aqui pregando, tem muito crente adorando o mal acabado, sem saber. E eu me lembrei de 1 Timóteo, onde ele vem dizendo assim que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é santo, irmãos. O dinheiro é de Deus. Mas a Bíblia diz que o amor a Ele é que é a raiz de todos os males. Uma pastora Sirlene pregou, às vezes crente adora Satanás. Como isso? Simples. Receba meu salário, pega os 10% e fala: mas rapaz, isso aqui vai dar para eu pagar tanta coisa, eu acho que, né? No mês que vem eu faço isso. Aí você está adorando um mal acabado. Mas como a irmã fez aqui, pegou o envelope, colocou ali aqueles valores, então as trevas está olhando e ela está dizendo para as trevas: Deus é minha bandeira, é o meu Jeová Nissi. Ele é quem luta as minhas lutas. Eu estou nessa batalha, mas eu já tenho a vitória. Eu já posso hastear o pavilhão de vitória, independente das dificuldades, porque Deus é a minha bandeira. Mas quando nós recebemos aquele recurso, e aí nós omitimos de adorarmos a Deus com as finanças e os dízimos, aí nesse momento nós passamos a arriar a bandeira de Jeová Nissi e levantar a bandeira do mal acabado. Não se surpreenda, nem fique chateado, mas é isso que acontece, irmãos. Por isso que necessariamente nós temos que vir aos cultos, porque a palavra é que nos liberta, ela é que nos ensina, ela é que trata conosco. Nós precisamos ouvir essas coisas, irmãos. Todos nós. Eu não estou me fazendo apologia a você trazer dinheiro para a igreja, para o pastor. Não é isso. Isso fala de qualidade de vida. Você chega, traz o dízimo, coloca no gasofilácio. O que vai ser feito com ele não é problema teu, não é problema nosso. Coloca lá em um abraço. O que vai ser feito depois é outra história, mas às vezes nós ficamos tão presos a essas coisas que aí nós arriamos a bandeira de Jeová Nissi e levantamos outro estandarte. Quando nós levantamos uma bandeira, nós estamos dizendo: ela me guia, ela que dá as normas na minha vida, ela me representa. Então eu quero aqui com essa simples palavra, nessa quinta-feira, dia de ação de graça, que nós não somente hoje, porque o mundo, apesar da atitude de ação de graça ser bonita, mas ele só comemora uma vez no ano, depois nos outros dias ele volta ao que era antes. Mas eu e você, nós como igreja, todos os dias é dia de ação de graça. Todo dia é dia de nós reconhecermos o Senhor como Jeová Nissi na nossa vida. Todos os dias temos lutas a vencer, batalhas a enfrentar. Mas nós já temos a vitória, já podemos sair à frente, hasteando a bandeira, o estandarte de vitória, que é Jeová, depositando sobre ele toda a nossa ansiedade, como diz a Bíblia, porque ele tem cuidado de nós. Então eu não poderia deixar de comentar sobre esse aspecto, sobre o que diz respeito a essas bandeiras. Toda bandeira traz uma simbologia, e o nome Jeová Nissi, ele também traz isso de forma muito particular, muito grandiosa para mim e para você.
Para nós finalizarmos, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, 14 e 15. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vamos ler o verso 14 e 15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Triunfo fala de vitória. Uma bandeira é levantada quando você tem triunfo. Triunfo fala de vitória, que você ganhou, você venceu. Nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a flagrância do seu conhecimento. Verso 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos, para os que se perdem. É a flagrância. Essa flagrância, esse bom perfume, é exatamente Jeová Nissi. A essa bandeira. Você chega perto de uma pessoa, fala, rapaz, mas como uma pessoa está cheirosa, tomou um banho, está cheirosão, bonitão, um monte de ão. Não é assim? Mas aí você às vezes chega perto do outro abençoado, não é? E exala assim aquele cheiro que não é muito bom. Lógico que num dia de trabalho, a gente sabe que você transpira, né? Algumas coisas vencem aí pelo meio. Então o cheiro não é muito bom. Né? Mas a Bíblia está se referindo aqui a esse bom perfume de Cristo, não necessariamente esse aspecto, mas fala de vida, de você se sentir bem perto daquela pessoa, conviver bem com aquela pessoa. Ih, já chegou aquele cara chato, meu Deus do céu, Jesus amado, é a pessoa entrando por uma porta, você saindo por a outra. Ao passo que tem outras ocasiões que você chega em algum lugar, a pessoa, glória a Deus, e nem deixa mais você sair. O bom perfume de Cristo. É uma passagem interessante que eu gosto dela em Lucas capítulo 9, verso 53. Vem falando ali que, certa ocasião, Jesus chegou em determinado lugar e não quiseram receber Jesus. E aí os irmãos Tiago e João falaram, Senhor, esse povo não quer receber o Senhor não, vamos orar para descer fogo do céu e acabar com essa cambada aí, matar todo mundo. E agora? Isso porque eles estavam se referindo a Elias lá, né? Elias fez isso. Ninguém recebeu o Senhor, não, que negócio é esse? Vamos orar para descer fogo do céu, acabar com essa galera. Aí Jesus vira para ele e fala, não, você não, calma, você não sabe o que estão falando, você não sabe de que espírito eu sou. Aí lá em Lucas capítulo 9, verso 53, por ali, Jesus passa novamente nesse mesmo lugar. E aí aquelas pessoas receberam Jesus com uma grandiosidade tão grande, que já não quiseram mais deixar Jesus sair dali. Muito pelo contrário, obrigaram ele a ficar ali. Nessa ocasião ele poderia chegar para Tiago e João e falar, lembra desse povo que vocês queriam matar? Pois é, Senhor. Olha o que eles estão fazendo agora. Eu quero sair, eles não deixam. Exalou o bom perfume de Cristo. Lógico que Jesus não fez isso, porque o Espírito Santo nunca expõe ninguém ao ridículo, irmãos. Nunca. Jesus poderia, mas não fez. Esperou que a consciência deles falasse, e certamente ela falou. Então esse bom perfume de Cristo, essa flagrância, fala exatamente dessa bandeira de Jeová Nissi, que independente das multidões, onde eu esteja, onde você esteja, precisa ser identificada. A Bíblia diz que nós estamos num mundo maléfico, que o mundo inteiro jaz no maligno. Mas nós ainda estamos aqui, apesar de nós não sermos daqui, nós somos da Jerusalém Celestial. Mas enquanto nós estivermos aqui, necessariamente, nós temos que levantar essa bandeira a despeito da multidão. Independente da multidão, as pessoas têm que olhar para mim, para você, para a igreja e ser identificado através de uma bandeira. Essa bandeira é Jeová Nissi. Da nossa vitória, de triunfo.
Amém? Certamente me faltará o tempo necessário para falar sobre Jeová Tsidkenu, que é o Senhor Justiça Nossa, ali em Jeremias 23, verso 6. Faltará o tempo para falar sobre Jeová Shalom, que é o Senhor, é a minha paz. Está em Juízes capítulo 6, verso 24, onde ele vem dizendo ali a Gideão. Jeová Raá, esse todo mundo conhece, o Senhor é o meu pastor, do Salmo 23. Jeová Rafá, o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que sara, né? De Êxodo 15, 26. Jeová Jiré, Deus de provisão, o Senhor é a minha provisão, Gênesis 22, 14. Jeová Samá, o Senhor está ali, ou agora, melhor ainda, o Senhor está aqui. De Ezequiel 48, 35. E não poderia ficar de fora Jeová Nissi, de Êxodo 17, 15, o Senhor é a minha bandeira, é a nossa bandeira. Então, necessariamente, uma bandeira não precisa ficar escondida, mas hasteada no local visível, para de longe ela demarcar e dizer quem eu sou, quem você é. As trevas sabem quem nós somos, mas à medida que nós arriamos essa bandeira, aí somos colocados como a maioria, porque já não tem mais identificação. Mas assim como nós estamos num mundo pecaminoso, e assim como as estrelas resplandecem na escuridão, na noite, onde se pode ver o esplendor de todas elas, assim tem que ser eu e você, necessariamente, independente da claridade ou da escuridão. Ainda que no meio-dia nós não conseguimos enxergar as estrelas, mas nós temos que fazer a diferença com essa bandeira Jeová Nissi, em mim e em você, para que todos possam enxergar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, qualquer hora, onde nós passarmos, onde nós falarmos, passando e deixando essa flagrância maravilhosa de Jesus de Nazaré. Amém, irmãos? Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade, a sua paciência e você ter vindo aqui hoje, e eu quero orar com a igreja. Coloque-se de pé, por favor. Amém? Tem alguns avisos para dar, não? Tem? Amém? Já eu passo aqui. Amém, irmãos? Então hoje é um dia maravilhoso. Nós estamos aqui com saúde, estamos vivos. A Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Amém? Tire os olhos das circunstâncias, daquilo que está acontecendo comigo e com você de forma muito particular, mas olhe para frente. Paulo chega a dizer ali aos Filipenses, capítulo 3, 14 e 15 por ali, ele vem falando duas palavras interessantes: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Assim eu e você devemos levantar nossa bandeira de Jeová Nissi. Muitos até têm tentado avançar, mas está preso ao passado, não tem se desprendido das coisas lá atrás. Por isso que a mulher de Ló se transformou numa estátua de sal. Quando o anjo vai, olha, não olhe para trás, não olhe para trás. Ela queria ir com a família, queria, irmão, com Ló e as filhas e o genro. Mas aí, como ela não conseguiu se desprender das coisas passadas, ela olhou para trás e fala que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Por isso eu convido você, a despeito daquilo que eu e você estamos passando, eu não sei assim de forma peculiar, aquilo que tem te afligido, as dificuldades, certamente no seu quarto de guerra você abre o seu coração ao Espírito de Deus e Ele vem tratando de forma muito carinhosa. Mas eu quero dizer para você, para nós, para a igreja, nós não estamos sozinhos, irmãos. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Se nós conseguimos esquecer o passado, as coisas que para trás ficaram, nós vamos conseguir avançar. José, quando estava no Egito, quando ele recebeu o anel no seu dedo, quando o faraó então
passou para ele ali toda a autoridade. A Bíblia vem dizendo que José teve 2 filhos. E o primeiro filho chamava-se Manassés. O que significa Manassés? O Senhor me fez esquecer o meu passado. Está vendo? Depois disso ele teve um outro filho, Efraim. O que significa Efraim? Bênção em dobro. Que maravilha! Então eu convido você a esquecer das coisas para trás. Ah, mas eu tinha não sei o quê, mas eu era... Calma. Calma. Coisas boas estão vindo aí para mim e para você. O fato de nós estarmos ainda aqui vivos, com saúde, hoje é o dia de nós mudarmos as circunstâncias. Através da minha e da sua decisão pessoal. As coisas que aconteceram ontem ficou para trás, as da manhã não chegaram ainda. Mas hoje é o dia de nós mudarmos essas coisas. É dia de nós mudarmos, de nós reescrevermos a nossa história. Porque o Senhor tem coisas grandiosas para mim e para você, irmãos. Mas se nós conseguirmos deixar para trás aquilo que tenta nos segurar, a Bíblia chega que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta pelo Senhor. Eu tenho usado assim às vezes um exemplo nesse aspecto de pessoas em academia, esses lutadores de MMA, por exemplo, antes da luta, ou então na academia, eles amarram uma liga aqui na cintura e prendem em algum lugar e tenta correr e aquela liga fica puxando ele. Então ele faz isso para que ele consiga musculatura, desenvolver a sua musculatura para enfrentar a luta que vem logo após. Outros então começam a correr com algum peso nas pernas, nessas dunas, de maneira que aquele peso vai fazer com que ele seja mais forte. Quando ele tirar aquele peso, ele consiga romper. E às vezes nós queremos romper, adiantar, querer fazermos as coisas, mas tem algo nos prendendo. É como se uma liga estivesse nos segurando, não deixar a gente romper, a despeito da gente querer avançar, mas parece que tem algo nos segurando, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Corramos para a nossa vocação que o Senhor preparou para mim e para você. Nós vamos nos surpreender com as coisas que vão acontecer comigo e com você. Nós não temos ideia daquilo que vai acontecer para mim e para você. O Senhor tem plano maravilhoso para mim e para você, para nós, irmãos. O nosso trabalho na igreja não é vão. É o que a Bíblia nos garante, nos diz. Josué e Caleb, então, tentaram falar isso para aquela população. Olha, nós vamos entrar sim nessa terra, porque Deus é conosco. Não estamos dizendo que lá não tem gigante, lá realmente tem gigante. Mas o Senhor é maior do que esses gigantes. Eu e você somos maioria. Ninguém pode vencer um exército de 2 pessoas, chamado eu e o Espírito Santo de Deus. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, acalme o seu coração. Acalme o seu coração e veja que Deus é Deus. No silêncio é que Ele trabalha. Amém, irmãos? Eu quero declarar na sua vida um dia de paz, uma noite de descanso, de refrigério do seu espírito, e que essa palavra ela possa fluir no seu espírito, no nosso espírito, irmãos. O desejo de levantar no mais alto mastro essa bandeira de Jeová Nissi, porque Ele tem cuidado de nós. A despeito das circunstâncias, nós podemos avançar, levantando essa bandeira, Jeová Nissi, na nossa vida. Esse estandarte que demarca vitória, que demarca governo, que demarca propriedade. Nós somos propriedade, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus Todo-Poderoso.
sacerdócio do Senhor, para nós reinarmos em vida aqui. Eu quero declarar na sua vida nessa noite, que essa palavra há de crescer e prosperar no seu coração. Eu quero trazer com essa palavra refrigério para você que está nos ouvindo, trazendo alento, paz no seu coração. Assim como uma criança se deleita no colo da mãe, sentindo total e absoluta proteção, que você possa se sentir assim nos braços do Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor tem ciúme